Amém? Amém. Creio que o Senhor ainda tem uma palavra de direcionamento para as nossas vidas. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Vou esperar você puxar. Amém? Que diz assim: e ele chegou ali em uma caverna e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele e lhe disse: o que tu fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor, Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o seu pacto, lançando abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirar. E ele disse: sai-te e põe-te de pé diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava naquele vento. E depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo uma voz calma e baixa. E assim foi quando Elias ouviu isso, que ele envolveu a sua face com o seu manto e saiu e pôs-se de pé na entrada da caverna. E eis que ali veio uma voz e disse: o que tu fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido ciumento pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançando abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E o Senhor disse a ele: vai, e retorna pelo caminho da qual o Senhor veio da qual você veio para Damasco. E quando vieres, unge a Azael para ser rei sobre a Síria. E Jeú, filho de Nimsi, ungirás para ser rei no lugar de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Beal-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Amém, queridos? Só até aqui. Queridos, todo mundo sabe a responsabilidade que o Senhor ele depositou sobre a vida de Elias, não somente por ele ser profeta, mas a palavra do Senhor ela vai dizer que quando Elias ele é levantado como profeta no meio do povo de Deus, ele foi levantado em um período no qual Israel tinha sido dividida, reino do norte e o reino do sul. E a palavra do Senhor fala que um reino dividido ele não subsiste. E agora a palavra do Senhor vai dizer que ele levanta Elias como profeta no meio daquela nação. E todos nós sabemos, queridos, que um profeta ele tem que ser acompanhado de sinais. Os sinais seguirão os que creem, mas o profeta ele tem que ter sinal. O sinal é como a testificação de que Deus é na vida daquele profeta. E a palavra do Senhor ela vai dizer que desde quando o Senhor levantou Elias, o Senhor foi com ele em todos os instantes, em todos os momentos, e não lhe faltou sinal como profeta da parte de Deus. E eu já quero dizer da parte de Deus para a sua vida, que se o Senhor te chamou, aonde você entrar, aonde você necessitar, não lhe faltará sinal nenhum. O Senhor garantiu aquilo que ele depositou sobre a vida de Elias. Tudo aquilo que ele necessitava, o Senhor foi com ele. A palavra que ele liberava, o Senhor testificava, porque ele era um profeta levantado da parte de Deus. Só que difícil é você ser um profeta no meio da dificuldade. Fácil é você ser um profeta aonde você é bem recebido. Mais difícil é você ser um profeta no meio da dificuldade. E a palavra do Senhor vai dizer que Elias é levantado no meio do povo de Israel, um reino que estava dividido. Só que como se não bastasse estar dividido, nenhum dos dois lados ouvia a voz de Deus. Se alguma parte ainda ouvisse a voz de Deus, tá bom, ok, já é bastante. Mas o reino que estava dividido, nenhuma das duas partes estava ouvindo a voz de Deus. Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque quando o povo não ouvia
E por ser o que tinha sobrado, ele era o maior alvo no meio daquele povo. Sabe o que eu quero te dizer? Glorifique o nome do Senhor por Satanás olhar para a sua vida e dizer: você é o alvo. Glorifique o nome do Senhor porque talvez Satanás tenha olhado para a sua vida e tenha te encontrado como o único alvo. Porque num período onde muitos têm desistido, onde muitos têm deixado a sua chamada, onde muitos têm relaxado, você tem sido o alvo de Satanás. Você tem sido aquele que tem permanecido. E agora a palavra do Senhor vai dizer que Elias, porque todo servo de Deus, assim como Jesus, vai passar por um período de crise. Mas a crise de Elias não era que ele não queria servir mais. A crise de Elias não era que ele tinha se arrependido do chamado de Deus na vida dele. A crise de Elias era que ele tinha zelado pela obra de Deus e o povo não estava zelando. E agora a palavra do Senhor, ela vai dizer que Elias, ele vai se afastar do meio do povo quando ele ouve dizer que ele era o alvo e que ele ia ser perseguido. Só que o afastamento de Elias, queridos, não foi porque ele estava se acovardando, até porque Elias enfrentou os profetas de Baal quando ninguém queria enfrentar. O afastamento de Elias não era porque ele estava amedrontado, até porque quando o Senhor mandou ele profetizar para grandes reis, ele profetizou. Então não era falta de encorajamento, falta de autoridade ou de ousadia. O que Elias queria mesmo era entender o que o Senhor estava preparando para o momento. E agora a palavra do Senhor vai dizer que Elias, ele se afasta, vai para o deserto. Mas se o Senhor te chamou, ele caminha dentro do deserto junto contigo. Se o Senhor é contigo, se você for para o deserto, ele vai com você. Se o Senhor é contigo, você estiver no deserto e dizer que o deserto é o lugar que você quer ficar, o Senhor acampa uma tenda lá e fica junto com você. E agora a palavra do Senhor vai dizer que ele parte para o deserto e o Senhor acompanha Elias no deserto. Sabe o que eu quero te dizer? Que o Senhor tem te assistido. Eu quero te dizer que o Senhor tem caminhado em passos longos contigo. O Senhor, ele tem estado do seu lado onde você não tem chegado ele. Seja deserto, seja lugares altos, seja lugares baixos, seja na pobreza, seja na riqueza, o Senhor, ele tem andado contigo. Ele tem estado contigo. Mais do que te observar, ele tem andado contigo. Mais do que te observar, o Senhor tem andado contigo. E agora Elias vai para o deserto para perceber que o Senhor está mandando com ele. Porque vai ter certas situações que o Senhor vai tirar o que está ao seu redor para você perceber que ele está do seu lado. Meu Deus. Que o Senhor vai afastar as coisas ao seu redor para perceber que o que está do seu lado é Ele. E Elias vai para o deserto, ele queria ficar sozinho. Porque Jesus passou por crise. Quem era Elias para não passar por crise? E ele queria ficar sozinho, era o momento dele. Só que Jesus vai visitar o momento de crise de Elias. E vai virar para Elias e vai dizer assim: Elias, deu para descansar? Porque a palavra do Senhor vai dizer que Elias dorme e o anjo acorda ele. Então naquele momento o Senhor estava virando e estava dizendo: Elias, você conseguiu o que você queria? Deu para descansar? Repousou a mente? Descansou a mente? Deu para se aliviar? Agora vira para o lado, toma dessa água, come desse pão, mas se levanta, cara. Se levanta. E aí Elias, ele ainda vai, como um grande servo de Deus que ainda duvida, ele vai voltar a dormir. E tem certos momentos na nossa vida que o Senhor, ele precisa de virar para nós e dizer assim: você não entendeu. Você ainda não compreendeu o que eu tenho para a sua vida. Você não entendeu para onde que você tem que partir. E aí Elias volta a dormir e o Senhor novamente o acorda. Como se dizendo: Elias, não é o que você quer, é o que eu quero. E naquele momento Elias não vai voltar a dormir pela terceira vez como os discípulos de Jesus. Ele vai virar e ele vai dizer: eu vou. Porque ai de quem contente com Deus. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Ai de você se você contender contra a vontade de Deus na sua vida. Ai de você se não ir pelo caminho que o Senhor tem mandado você ir. Ai de você se não cumprir aquilo que o Senhor determinou sobre a sua vida. Ai de você se você não permanecer no estado ao qual o Senhor te chamou. Deus. E Elias, ele vai partir dali. E agora
vai entender o que eu quero dizer sobre a vida de vocês. E ele procurou a face de Deus e o Senhor se manifestou em peso de glória. E agora a palavra do Senhor vai dizer que Moisés sobe para o Monte Horebe, o mesmo monte onde Moisés viu a manifestação de Deus. E aí naquele monte a palavra do Senhor vai dizer que Elias, muitos vão dizer que se esconde dentro de uma caverna. Só que mais do que estar escondido na caverna, ele estava escondido em Deus. E sabe o que o Senhor quer te dizer nessa noite? Que o problema não é você descansar, é onde você tem descansado. Que o problema não é você repousar, é onde você tem repousado. Talvez, queridos, nós temos parado na metade do caminho e Satanás tem nos alcançado. Mas o lugar de repouso é dentro da caverna de Deus. O lugar de repouso é escondido no Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Elias chega naquele monte, se esconde, e o Senhor ele vai perguntar para ele: o que tu fazes aqui? E olha, queridos, que como profeta de Deus, tudo que Elias fazia, ele pedia a confirmação de Deus. Tudo que ele fosse fazer, ele pedia o direcionamento da parte de Deus. Só que para subir para o Monte Horebe, ele não pediu o direcionamento da parte de Deus. Ele foi. E a palavra do Senhor vai dizer que Elias chega naquele monte e o Senhor vai perguntar: por que você está aqui? O que tu fazes aqui? Como te dizendo, eu não sabia que você vinha. E o que é que você está fazendo aqui? E Elias ele vai ser muito sincero para Deus. Porque se tem uma coisa que nós precisamos dizer com Deus, queridos, é sincero. Talvez nem o Senhor tenha te entendido. Talvez nem o Senhor saiba o que você quer ainda, porque nem você decidiu se apresentar para Ele da forma que você deveria se apresentar. Meu Deus! E agora Elias vai virar para Deus e vai dizer assim: ó Senhor, tu sabes que eu tenho sido zeloso com a tua obra e com o teu chamado. Você bem claro. Porém, aqueles a qual o Senhor tem me chamado não tem sido da mesma forma. E agora a palavra do Senhor vai dizer que Elias ele vai retornar para dentro da caverna. E o Senhor chama ele novamente. E quando ele se posiciona diante do monte, a palavra do Senhor vai dizer que vai vir um grande vento, mas o Senhor não estava no vento. Vai vir um grande terremoto, vai se findar as rochas do Monte Horebe, mas ainda o Senhor não estava naquele terremoto. A palavra do Senhor vai dizer que também vai vir um grande fogo junto com aquele terremoto, tampouco o Senhor estava naquele fogo. Talvez Elias estava esperando o Senhor no vento, no terremoto e no fogo, até porque Elias era um homem de sinais. Talvez Elias estava mirando, estava
outro lugar. E Elias, ele vai subir para aquele monte Horebe. E quando ele ouve a voz de Deus, sabe o que a voz de Deus vai dizer? Elias, já que você entendeu a minha voz, agora você vai descer com um sinal no meio do povo. Sabe o que eu quero te dizer? Que nessa noite o Senhor, ele te trouxe aqui. E a primeira coisa que ele vai desatar na sua vida é a sensibilidade de ouvir a voz dele. Que a primeira coisa que o Senhor vai restaurar na sua vida é a sensibilidade de ouvir ele aonde ele estiver. Ele estava no monte. Se fosse eu e você e visse aquele terremoto, com certeza a gente ia virar e dizer: é Deus. É Deus no terremoto, é Deus falando, é Deus testificando. Se o Senhor viesse no vento, ou se viesse o vento, a gente ia falar: é Deus no vento também. Mas Elias entendeu que ele poderia ser profeta, que ele poderia necessitar de sinal, mas naquele monte o Senhor decidiu falar com ele. Queridos, é bom sinal, mas ninguém vive de sinal, a gente vive de ouvir a voz de Deus. É bom ver prodígios e maravilhas, mas ninguém vive de prodígios e maravilhas, a gente vive de ouvir a voz de Deus. Porque se o Senhor não dá sinal, e aí? Se o Senhor não fazer, e aí? Mas se você ouvir a voz de Deus, isso basta. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Elias ouve a voz de Deus, o Senhor vai virar e vai dizer assim: Elias, agora volta. Por onde, Senhor? Pelo mesmo caminho que você veio. É esse caminho a qual você vai retornar. Mudou alguma coisa na vida de Elias? O Senhor levou ele para um lugar diferente? Não. Ele voltou para o lugar a qual ele veio. Mas sabe o que tinha de diferente? Eu subi para o monte, eu não vi sinal, mas eu ouvi a voz de Deus e ele falou comigo. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Elias ouve a voz de Deus, o Senhor vai virar para ele e vai dizer: agora, Elias, você vai descer e você vai ungir a Azael, rei sobre a Síria. E como se não bastasse, ele vai virar e vai dizer assim: Jeú, você ungirá ele sobre Israel, e profeta em seu lugar será Eliseu. Elias desce com direcionamento tremendo, queridos. Talvez você não entendeu, mas o Senhor levou Elias para aquele lugar e ele desceu com direcionamento. E direcionamento é bem melhor do que ter sinal. Talvez muitos tenham procurado por sinal, talvez muitos tenham procurado pela manifestação de Deus, mas você não. Você vai ser o diferente. Você vai ser aquele que vai ter o direcionamento. Você vai ser aquele que ouve a voz de Deus. Elias tinha um chamado, queridos. Mas antes do chamado dele, ele tinha uma voz que ele precisava de ouvir. Sabe o que eu quero te dizer? Eu não sei a maneira que você entrou aqui, eu não sei como está a sua mente. Talvez eu ministrando, você até se assemelhou a Elias. Talvez não por completo, mas em alguma parte que eu falei que você se identificou com Elias. E eu quero te dizer que quando a sua chamada estiver em jogo, como a de Elias estava, que você venha pôr na frente a voz que você tem ouvido. Que quando dentro de você, o seu eu interior tentar gritar mais do que a voz de Deus, você vai entender que mais do que a sua vontade vale o direcionamento que Deus deu sobre a sua vida. Elias vai descer com direcionamento, queridos. E aquele direcionamento mudou a história daquele povo. E eu quero dizer para a sua vida que o Senhor, durante esse mês ainda, Ele vai te elevar a um nível de intimidade com Ele, da qual direcionamentos que você procurava há tempos e você não tinha, o Senhor, Ele vai te direcionar, que no alto do seu monte Horebe, na sua intimidade, você sairá com direcionamento da parte de Deus, que mudará histórias e gerações. Elias sobe e ele volta com o direcionamento da parte de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que ele é achado daqueles que o buscam. Basta você buscar e o Senhor te direcionará sobre aquilo que ele precisa que você seja direcionado. Mas é necessário, queridos, dar ouvidos e se atentar à voz de Deus. E nessa noite eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, declarar que
que o seu ouvido não tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus, hoje você reconhecerá qual a voz de Deus sobre a sua vida. Talvez muitas vozes tenham falado ao seu coração, ao seu ouvido, mas nessa noite o Senhor trará sensibilidade e você ouvirá qual a voz dele e receberá o direcionamento da parte de Deus sobre a sua vida. Amém, queridos? Aplaudam o Senhor.